Gente, bom, agora a gente vai falar sobre um assunto que está gerando muitas dúvidas e a gente está aqui hoje para esclarecer, que é justamente o uso do FGTS para compras de imóveis, tá? E que agora o teto passa a ser R$750 mil. Acompanhe nesse VT. Esta semana, o Conselho Monetário Nacional elevou de R$500 mil para R$750 mil o limite de avaliação de imóveis que podem ser financiados dentro das regras do Sistema Financeiro de Habitação. Mas a Caixa Econômica Federal informa que isso só vale para contratos novos. Quem comprou um apartamento no valor de R$700 mil há 5 meses, por exemplo, não vai poder usar o benefício, nem mesmo para abater o saldo devedor. De acordo com os agentes financeiros e imobiliários, o novo limite de avaliação de imóveis que podem ser financiados não deve ter impacto direto nos preços. Para falar a respeito desse assunto, eu estou aqui no estúdio com a Sônia Amaro, ela que é supervisora institucional da Proteste. Olá, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda ao Revista da Cidade. A Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, e é uma instituição que tanto nos ajuda, né, a saber qual é o melhor produto, a encontrar o melhor caminho para ter o nosso direito assegurado, não é, Sônia? É, sem dúvida alguma. Nós temos aí vários serviços, várias informações à disposição dos consumidores para que eles possam realmente adquirir da forma mais consciente possível, né, os produtos e contratar serviços também. E falando em adquirir de forma consciente, tá aí um bem que a gente adquire, normalmente adquire uma dívida muito longa, né, de muitos e muitos anos, por isso tem que ser feito de uma forma muito consciente, né? As pessoas agora podem ficar muito empolgadas, né, com essa questão aí do aumento do teto para a compra do imóvel de 500 para 750 mil reais e de repente cair em algumas armadilhas aí. Sim. Quais são os principais problemas que as pessoas podem encontrar no caminho para o uso do FGTS? Olha, primeira coisa, o consumidor ele deve realmente tomar alguns cuidados iniciais ali na escolha, na hora de escolher o imóvel. Então é importante ele verificar exatamente se o imóvel atende às suas necessidades, às suas expectativas, conhecer a região, não só conhecer a região, mas conhecer a rua, o bairro, visitar o local em vários momentos, não só durante o dia, mas também à noite, em horários diferentes. Ótima dica. Então, isso é bastante importante, porque ele vai verificar a condição de comércio, infraestrutura do local, transporte, segurança. Então, tudo isso é importante ele fazer antes de tomar a decisão. Agora, claro, com relação à utilização do fundo de garantia, ele tem que cumprir alguns pré-requisitos para poder utilizar o fundo de garantia. Quais são eles? Olha, entre eles, assim, ele tem que ter pelo menos 3 anos de depósito no fundo de garantia. Tá. Então, esse é o pré-requisito inicial. Segundo, ele não pode ser... Independente da empresa, ele pode ter mudado de trabalho. Pode, exato. Período. Tá. Pode sim, ele pode ter mudado de trabalho. Outro pré-requisito também, que ele tem que observar, ele não pode ser proprietário de outro imóvel. Ah, tem que ser o primeiro imóvel. Tem que ser o primeiro imóvel. Assim como ele não pode ser, muitas vezes, ali o adquirente de outro imóvel também. Porque às vezes ele não tem ainda a escritura, mas se ele tiver um contrato simplesmente ainda, ele também não pode adquirir, aliás, não pode utilizar o recurso do FGTS. Tá. E se a pessoa, de repente, receber um imóvel como herança e divide, por exemplo, com alguns irmãos e o nome dele consta ali naquela escritura, ele pode utilizar o FGTS? Nesse caso, é preciso que esse imóvel esteja gravado em nome de outras pessoas que vão ser utilizadas o imóvel. Aí sim ele poderia utilizar o recurso. Aí é uma situação um pouco mais particular, complexa, mas a regra geral seria essa. Certo. Ainda falando nos cuidados que a gente deve ter na hora de observar bem esse imóvel, na hora da escolha, quando a gente vai olhar um prédio, a gente percebe se ele já tem uma certa idade ou não, né? Se é um prédio novo ou um prédio antigo. Como é que a gente tem que apurar esse olhar no caso de um prédio mais antigo? Tá. Olha, é também conhecer o imóvel, não só as partes comuns, né, do prédio, para verificar eventualmente alguns problemas estruturais do condomínio, mas conhecer também a unidade, o próprio apartamento. E a mesma coisa vale, tá? Ele deve conhecer de preferência, não só durante o dia, mas assim, em outros momentos também do dia, anoitecer, até para verificar a condição também de luminosidade, né? Quer dizer, em que momento ali que o imóvel tem o sol. Então, é importante fazer isso. E também se valer da informação do próprio condomínio, ou seja, conversar com o porteiro, conversar com o zelador e conversar com o síndico do prédio. E se encontrar algum morador, de repente, no caminho, também, já bate um papo? Também fazer
fazer essa consulta, é importante. Quer dizer, então, são algumas das orientações que a gente dá. E a parte de infraestrutura também é importante observar, né? No caso de um prédio, sei lá, de 40 anos, a gente procurar saber se o encanamento já foi refeito, a parte elétrica, essas coisas também são importantes. São importantes também. E uma outra coisa também, não só ali verificar eventuais problemas, como a gente está falando aqui, mas também é importantíssimo, verifique o valor do condomínio. Porque pode realmente, o valor do condomínio realmente pode comprometer muito o orçamento do consumidor. Que tem uns condomínios por aí proibitivos, né? Muitas vezes o prédio não oferece absolutamente nada, tem só um elevador. Perfeito. E aí você paga uma fábula por mês de condomínio, Exatamente. Né? Isso pode realmente ser o diferencial entre escolher um imóvel e outro, né? Quer dizer, em razão dessa diferença de valor. E com relação à documentação, o que a gente tem que observar? Com relação à documentação, é importante que, se o imóvel, por exemplo, se o consumidor está comprando um imóvel ali novo ou até em construção, então primeiro verificar se realmente foi aprovado na prefeitura e se tem registro em cartório. Todo condomínio ele tem que ter sido aprovado na prefeitura e registrado no cartório. A incorporação imobiliária tem que estar registrada no cartório de registro de imóveis. Então, é bom que o consumidor faça essa verificação. Se for um imóvel já antigo, enfim, utilizado e tal, então é necessário ele verificar se existem débitos de IPTU e aí pedir certidão negativa, verificar também se existem débitos do condomínio, pedir certidão negativa também de condomínio. E então também são os cuidados iniciais que ele tem que tomar. Certo. Bom, a gente sabe que o FGTS muitas pessoas usam para dar como entrada, mas depois vão acumulando, né? E vão abatendo depois com esses valores o saldo devedor. Isso só vale para os contratos em que a pessoa já usa o FGTS como entrada ou a pessoa, mesmo sem utilizar o FGTS no início da compra, pode usar depois no futuro, dependendo do valor do imóvel? Perfeito. Ela pode usar no futuro? Pode? Pode. Isso é importante. E realmente é muito positivo essa possibilidade, né, de utilizar os recursos do Fundo de Garantia. Até porque no caso do financiamento com parcelas decrescentes, o valor da parcela cai muito, né? Exato. Muito bom. Então, realmente é muito bom quando o consumidor consegue se utilizar do Fundo de Garantia, até porque é um valor que fica ali depositado e em pouquíssimas situações nós podemos usar, nós trabalhadores podemos usar. Então, realmente é muito bom que ele possa fazer esse abatimento do valor ou até da quitação do imóvel com recurso do FGTS. Mas isso para imóveis nos valores até 750 mil também, né? Perfeito, exatamente. Está limitado a isso. Agora, isso só está valendo para contratos novos, né? Quem comprou, por exemplo, há 5 meses atrás, não vai conseguir fazer essa mudança de configuração do valor do imóvel. Por exemplo, você comprou um apartamento, sei lá, há pouco tempo atrás e custava 650 mil. A pessoa não vai conseguir fazer essa transferência de contrato e usar o FGTS agora. Não consegue, porque, na verdade, essas condições vão se aplicar para os contratos celebrados a partir do momento em que houve a mudança da regra. E quais outras situações que a gente pode utilizar o FGTS além da compra da casa própria? Tem uma outra situação, por exemplo, que é no caso de doença do consumidor. No caso de câncer, o consumidor poderia também fazer o levantamento do valor. Agora, sabe uma coisa que eu queria comentar aqui? É que às vezes as pessoas imaginam que quando ela utiliza para o imóvel o recurso do Fundo de Garantia, que ela vai poder sacar realmente ali o valor ou depositar em conta. Isso não acontece. A transferência é feita direto. É diretamente. É direto. Esse dinheiro não passa pela mão do trabalhador. Não passa pela mão. Por isso que tem que cumprir todos esses pré-requisitos, através de, claro, comprovando isso através de documentação. E aí, então, a transferência é feita direta para o agente financeiro. Por isso mesmo que até uma pergunta que eu gostaria de fazer, a gente não consegue sacar o FGTS para, por exemplo, ajudar uma filha, uma irmã, alguém da família a comprar um imóvel também. Isso não é possível fazer? Não é possível, exatamente. Porque a gente só consegue utilizar o Fundo de Garantia para o próprio titular da conta. O próprio titular da conta tem que ser o adquirente do imóvel. E a gente consegue sacar parte do FGTS, do Fundo de Garantia, ou tem que sacar tudo de uma vez? Não, pode utilizar parte. Pode utilizar parte para o abatimento das prestações ou até da quitação também. Então, não precisa ser utilizado todo o montante. Certo. Tem perguntas chegando aqui. O Flávio Pires quer saber o seguinte: gostaria de saber se a carta de crédito pode ser usada na compra de casa. Então, é possível utilizar a carta de crédito ali quando ele tem um financiamento, e é possível também utilizar o Fundo de Garantia para esse tipo de, claro, desde que cumpra os requisitos para a utilização do FGTS. E que tipo de imóveis que a gente pode adquirir utilizando o Fundo de Garantia? Somente imóveis residenciais ou a gente também pode entrar para a compra de um imóvel comercial, por exemplo? É para imóvel residencial.
imóvel residencial urbano, exato. Tá. Ou então, uma outra possibilidade de utilizar, no caso de imóvel, seria então para a construção também. Aí é possível utilizar o recurso do FGTS. E a gente precisa morar ou trabalhar nesse município que a gente está adquirindo o imóvel? Exatamente. É um dos pré-requisitos que tem que ser cumpridos. Quer dizer, o consumidor deve ou ter a sua principal atividade profissional desenvolvida no município, ou em municípios limítrofes, ou então ele tem que residir naquele determinado município onde ele está pretendendo comprar. Tá, então as pessoas que não têm hoje ainda estão pagando aluguel, estão querendo sair dessa vida de uma vez por todas e viram agora, nesse novo valor, uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Quais são os primeiros passos? O que essa pessoa tem que fazer? Ela precisa lá consultar o saldo para ver o quanto ela tem? Como é que ela faz isso? Primeira coisa, olha, ela deve consultar o agente financeiro e aí ele pode, inclusive, existe um site até que dá esse tipo de informação também, o consumidor pode fazer isso, pode procurar, que é o www.fgts.gov.br. Existem várias informações ali a respeito disso, eu acho que é uma possibilidade. E o consumidor procurar o agente financeiro também para obter essas informações e desde que como eu falei, né, principal pré-requisito a ser cumprido, ele tem que ter no mínimo 3 anos ali de depósito do FGTS na conta. Tá. Aquelas taxas, a taxa SAT e a corretagem, quer dizer, a porcentagem que vai para o corretor de imóveis, tem que ser pago necessariamente por quem está comprando o imóvel? Não, na verdade, quem paga é quem contratou. Né? Quem contratou é que tem que arcar com o pagamento desse valor a título de corretagem. Então é quem está vendendo? É quem está vendendo, exatamente, que tem que arcar com esse pagamento. Certo. Né? Porque a pessoa que vai comprar o imóvel, ela tem que arcar, claro, com o valor relativo ao preço daquele imóvel. Então, quanto custa? Custa R$700 mil, então é isso que eu vou ter que arcar. Certo. E você acredita que isso vai trazer um boom maior pela procura de imóveis, o que pode acarretar, de repente, num aumento de preço? Por exemplo, quem tem um imóvel hoje por 500 mil, porque estava respeitando justamente ali aquele limite, né, para aumentar a possibilidade de venda desse imóvel, ele pode querer aumentar o valor agora para 600, 650? Pode ter aí, de repente, um abuso do mercado por parte dos valores? Pode acontecer. Isso realmente é uma preocupação. Quer dizer, pode acontecer aí um certo aumento. Quer dizer, agora é importante, quer dizer, também que deve haver uma conscientização até do próprio mercado, porque assim, os valores já são muito altos. Absurdos. Já são muito altos. Quem que vai conseguir aumentar o que já está... Exatamente. É difícil, né? Então, assim, por isso que eu falo, precisaria haver realmente uma conscientização maior do segmento, né, como um todo, porque os valores são astronômicos, né? Principalmente em cidades como São Paulo. Como que a pessoa pode fazer para se proteger desse aumento abusivo? Ela tem que pesquisar o valor do metro quadrado naquele lugar onde ela está pesquisando, onde ela está pretendendo morar? Na prática, ela tem que pesquisar realmente imóveis semelhantes àquele que ela está pretendendo adquirir. Imóveis semelhantes, claro, em bairros também parecidos, né? E porque é isso, o que vale realmente é o valor de mercado. Mas por isso que eu falo que deve haver uma conscientização maior do segmento, porque realmente os preços já são bastante elevados. Então, existe uma preocupação aí de aumentar um pouco mais em função disso. Bom, existem os mais otimistas também que acreditam que alguns valores devem até cair para se enquadrar nesse esquema aí dos 750 mil, né? Exatamente. Vamos esperar que isso aconteça, né? Quer dizer, alguns imóveis que estão um pouquinho acima realmente caiam para poder se enquadrar, para poder até aumentar ali a chance de vender num curto espaço de tempo. Tá certo. Bom, fica a dica aí, lembrando que não é para todo o Brasil, de repente as pessoas estão assistindo aí essa entrevista, esse novo limite está valendo nesse momento para os estados de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e também Minas Gerais, tá? São esses 4 estados. As demais regiões, né, as cidades da região metropolitana, na verdade, e do interior desses estados também foram contempladas, né? Perfeito, isso. Agora existem as exceções, que são os demais estados, o valor passou para 650 mil reais, né? Isso. Então, de repente, se você não está aí nesses 4 estados em que eu comentei, o valor não chega a 750 mil, mas também já teve uma boa melhora aí
para as pessoas poderem sonhar mais de perto com a casa própria, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Então é importante que as pessoas saibam disso e procurem aí, né, utilizar desse recurso, porque realmente é bastante positivo para o consumidor. Tá certo, então. Sônia Amaro, supervisora institucional da Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, muito obrigada pela presença aqui no Revista da Cidade e pelos esclarecimentos. Está convidada a voltar ao programa, com certeza. Nós que agradecemos. Vou deixar o site aqui também da Proteste, tá? Para você, inclusive, se quiser ser um colaborador, as revistas são excelentes. Obrigada. Você pode acessar, aliás, esclarecem muito, viu, gente? Fica a dica mesmo, www.proteste.org.br www.proteste.org.br. Muito obrigada, Sônia. Obrigada a você. Até a próxima, viu? Obrigada. Obrigada, ótimo dia, viu? Obrigada. Agora a gente fica com